Bom dia, comunidade! Hoje estamos estreando o nosso quadro Cenas Comentadas. O objetivo é estimular o raciocínio estratégico e logístico da filmagem de uma cena específica. Por quê? Porque cada decisão que a gente toma, cada caminho que a gente escolhe vai impactar nos custos do seu orçamento. Então, a gente precisa parar, pensar, planejar, chamar a equipe, entender como é que a cena vai ser feita e fazer o planejamento estratégico e logístico da cena. Com isso, quanto mais detalhado, quanto mais a fundo você for nesse estudo, né, mais dados você vai ter e melhor você vai orçar a cena. A gente já tem contra a gente o imprevisto que todo filme tem e que esse você, como diz o nome, não prevê. Mas o que é previsível você precisa saber, você precisa pensar e precisa orçar. Você precisa correr menos riscos possíveis. E as cenas comentadas justamente vai dar essa experiência do que funciona, o que não funciona, onde a gente acerta, onde a gente erra, quais são os perigos, né? Então, com o tempo, por cena, a gente vai entendendo quais são os riscos que você corre, qual é o pensamento, quais são as perguntas que você tem que fazer, né, para você obter respostas que possam assegurar um orçamento seguro, digamos assim. Bom, então, a cena que eu escolhi hoje é a cena do Pupurri do filme Maria do Caritó. E para brilhantar o nosso quadro, tenho a honra de ter aqui com a gente uma participação da atriz Lília Cabral e do diretor João Paulo Jabor. Bom, gente, eu tô aqui para falar de Maria do Caritó, que foi um filme apaixonante, um filme lindo de se fazer e lindo de se viver. E foi onde eu conheci Elisa. E se eu tivesse que falar das cenas que mais me marcaram ou que mais tinham um significado extremamente importante na história, no contexto, na dramaturgia, no humor, na delicadeza, no drama, acho que eu poderia falar da cena do Pupurri. Bom, enfim, o Pupurri era uma série de músicas que ela resolve cantar para fazer um teste no circo. E essas músicas, elas deveriam ser muito especiais e jamais poderiam ser distantes do público. Então, acabava que a gente tinha que saber mais ou menos qual era a vontade que o público teria de escutar aquelas músicas, né? E coube a mim escolher. E eu acho que eu fiz uma lista bem grande. Eu sabia que não dependia de mim, dependia de outras coisas, mas eu fiz uma lista bem grande e fui enumerando e fui dizendo as minhas preferências. Bom, o resultado era um sucesso. O cinema sempre nessa hora aplaudia, em todos os festivais que nós fomos, em todas as plateias que nós fizemos os testes, era muito legal. Quando chegava a hora do Pupurri, às vezes se a gente saía, a gente voltava correndo até para assistir. Agora, o mais bonito de tudo foi porque eu tinha que ter a cumplicidade da plateia. Quando eu me apresento de verdade para o público, eu tinha que dividir com eles, né? E não era só dividir a cena, mas dividir a expectativa, porque eu estava fazendo uma apresentação. Foi aí que veio a grande surpresa. Por quê? Porque o público foi tão emocionante que ele entendeu que aquilo era um espetáculo, era como se eu mesmo fosse uma palhaça e estivesse fazendo aquilo pela primeira vez. Inesquecível. E eu acho que a Elisa tem coisas a dizer dos bastidores, né? E tem provas para mostrar como foi significativo fazer essa curva dramática, do teste à apresentação. Vamos então assistir a cena. E agora, para nosso grande número musical, o Popurrí do Amor, nós convidamos a estrambótica, a ecumênica, a esplêndida palhaça Afrodite! Palmas para ela!
É que me deram esse sapato. É um, é dois e é três. Boa noite. Boa noite. Eu tô aqui para cantar o meu popurrite. Não é para rir. Mas se quiser, pode rir. Eu gostaria que vocês me ajudassem a cantar, que eu fiz com todo o meu amor. Começa assim. Aquele beijo que eu te dei, nunca, nunca mais esquecerei. A noite linda de luar, lua testemunha tão vulgar. Você é luz, a estrela de luar. Manhã de sol, meu ioiô, minha iaiá. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Uma paradinha. Mascarenhas. O circo foi uma locação muito importante. Nós filmamos boa parte do filme nele. E dentro dele precisávamos ter em torno de 300 pessoas de figuração. A gente filmou numa cidade chamada Piacatuba, que tinha em torno de 700 habitantes. Então essas pessoas, essas 300 pessoas, foram todas arregimentadas, digamos assim, né, escolhidas dentro da própria cidade. Mais ou menos todo mundo trabalhou no filme, ou como figuração, ou como prestadores de serviço ajudando a gente na filmagem, ou ajudando na alimentação. Enfim, conseguimos envolver toda a cidade em prol do filme. Foi um processo muito bonito, assim. Eles se engajaram, sabe? Eles ficavam doidos para filmar, interpretavam. Vocês podem ver em outras cenas do filme, a cena da Romaria, a cena que eles cantam, que de fato eles estão ali interpretando aqueles personagens deles mesmos, né? Mas quando você fala assim de 300 pessoas, você começa a pensar, como é que a gente vai selecionar as 300 pessoas? Nós vamos precisar transportar 300 pessoas, maquiar, vestir, alimentar, pagar, né? Como é que você cria as estratégias para que esse momento ali se dê sem atrasar a filmagem? O que cada departamento vai precisar, né, para vestir? Por exemplo, vou dar um exemplo assim, vestir 300 pessoas para estar às 8 da manhã pronto. Quantas horas antes você precisa? Se você vai precisar de uma equipe extra de figurino para ajudar na vestimenta, como é que você vai separar o figurino dessas pessoas? Porque a gente filma 3, 4 dias dentro de um circo, você tem continuidade de roupa, continuidade de sapato, de cabelo, né? Então, os próprios figurantes ajudam também a gente a falar, olha, tá faltando uma pulseira, tá faltando uma golinha. Então, já quando a gente selecionava as pessoas na folhinha que eles preenchiam com o nome, os dados deles, né? Ali já tinha também o número do sapato, a altura, o peso, busto, quadril, porque já fabricava as roupas com aqueles tamanhos ali. Você tem que pensar como é que você veste essas pessoas. Cada uma tinha um número, então eu tinha o número 5, vamos supor. Aliás, eu fui figurante nesse filme, eu fui uma beata, vou mostrar umas fotos para provar que eu sou figurante também. A alimentação, ela tinha um galpão
próprio para figuração. Ela ia entrando, ia se servindo, ia sentando, dali ela ia para o cabelo, maquiagem, dali ela ia se vestir, dali ela ia para o set de filmagem. Cantoria, que a figuração canta, né? Que a figuração canta, o hino da Maria do Caritó, foi largamente ensaiado. A gente levava o diretor musical para lá e tinha um grupo de pessoas que ensaiava, e esse grupo de pessoas ensaiava os primos, os maridos, as pessoas familiares. Eles tinham que decorar a letra e a música tinham que ensaiar e tinham que replicar. E eles eram 10. Como é que você vai transportar? Vamos ter ônibus? Tem que ter ônibus, né? Como é que você vai pagar o ônibus? Ou você vai alugar? Ou você vai pedir um apoio à prefeitura? Ou apoio a alguma empresa de ônibus para te ajudar a transportar essas pessoas? Como você vai alimentar? Nós temos 1 hora de almoço só. Então, além da equipe técnica, além dos atores, você tem mais 300 pessoas para alimentar. Como é que você vai fazer? Então, toda essa estratégia, o que eu chamo de estratégia logística, é isso. Enquanto estamos filmando, aonde é que essas 300 pessoas vão se sentar para descansar? Como é que você rapidamente chama todo mundo, coloca todo mundo nos seus lugares? Como é que você vai marcar os lugares para que todas as pessoas estejam no mesmo lugar, porque elas estão em continuidade? Então, uma série de perguntas que você precisa fazer e responder para que a filmagem corra dentro do prazo que a gente precisa, né? Não podemos atrasar a filmagem, não podemos perder dia de filmagem. E nesse sentido, eu tenho a dizer que a nossa figuração foi um espetáculo, engajada, participativa. A relação das 300 pessoas com a Lília Cabral, por exemplo, que ia cantar uma música que precisava do empenho das pessoas, né, da participação efetiva daquela figuração, fazia parte do desempenho da cena. Então eu vou mostrar para vocês a integração, né, a fala da Lília Cabral, chamando, conquistando a plateia, fazendo com que a plateia entenda, que aquela figuração entenda o tom da cena, o quanto a gente precisava que elas fossem participativas. E deixa eu mostrar para vocês, olha aí. Minha emoção, tudo vai depender muito de vocês, tá? Se vocês não fizerem bem, eu também vou fazer muito mal. Mas como eu já vi o trabalho lá na tela e vocês estão maravilhosos, eu sei que vocês vão me ajudar muito. Então, em primeiro lugar, eu já quero agradecer. Muito obrigada, tá? Então, que a gente tenha um belo dia de trabalho. Tchau. Quando a gente ensaiou a cena, o público, né, a figuração, não sabia as músicas que a Lília ia cantar. E na hora que ela foi ensaiar e ela cantou a primeira frase, aquele beijo que eu te dei, na segunda frase, a audiência, nossa figuração, começou a cantar junto com ela. A figuração sabia todas as músicas. Até arrepio aqui, ó, porque foi uma comoção. Na hora que acabou o ensaio, eu falei assim, alguém gravou? Vou mostrar para vocês também. Manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô. Te dei o sol, te dei o mar, pra ganhar seu coração. Você é a saudade, desesperada, da paixão. Os meus anos, sentimentos que eu não pude acreditar. A paradinha, quando eu faço, aí a paradinha, a paradinha, meu segundo paradinha, Foi um espetáculo, né? Então, também tem essa comunicação da atriz com o público tão importante, sabe? Toda cena que tinha muita gente, a Lília subia ao palco, pegava o microfone e conversava com a plateia, pedia a elas o engajamento, explicava a cena, explicava a emoção, né? E isso fez toda a diferença no desempenho da cena. Eu queria aqui abrir um parênteses para falar das músicas. Quando eu falo que a gente tem que pensar o filme como um todo, e principalmente quando você vai gravar, tem cenas de música dentro do filme, você geralmente
a cessão de direitos, a compra do direito de música é feita na fase de pós-produção. Depois que o filme é filmado, você vai entender que tipo de música, se vai ser composta, quais músicas você vai ter que comprar os direitos ou não. Mas nesse caso, quando você tem música dentro da dramaturgia, você vai filmar essa música dentro do processo de filmagem, esses direitos de música eles têm que ser comprados lá na preparação. Nós demoramos alguns meses, uns 2 meses, para selecionar as músicas, e essas músicas foram selecionadas pela Lilian junto com Sacha Ambach, que é o diretor musical, mas ela teve uma participação fundamental, porque essas músicas ela ia cantar, ela queria estar à vontade com aquele pupurri. E aí ela ia escolhendo música, ia passando para o Sacha, eles iam entendendo ali a ordem das músicas, iam passando para mim, que ia vendo a possibilidade de compra desses direitos. Porque às vezes tem músicas que você vai usar 15 segundos e é uma fortuna. E às vezes não é uma fortuna, você consegue pagar. Então essas músicas foram sendo escolhidas, foram sendo pesquisadas, negociadas, renegociadas. Algumas músicas a gente tirava porque não tinha condições, outras aí tinha que escolher outras músicas. Então as músicas do Popurrí foram escolhidas 2 meses antes de a gente começar a filmar, para dar tempo da gente escolher música, dar uma ensaiada, dar uma pesquisada, ver se você vai ter verba para comprar aquelas músicas todas, né? E aí diminui o tempo, troca a música de lugar, enfim, você vai estudando isso com muita antecedência, né? Então, quando a gente chegou para gravar essas músicas do Popurrí, todos os direitos das músicas já estavam negociados e comprados. Preste atenção nisso, se você tem música dentro do filme, negocie essa música na preparação. Porque caso você não consiga obter êxito nessa negociação, você precisa trocar de música, né? Se você filma sem os direitos e vai comprar os direitos depois, você pode ficar com problemas, né? Porque você já filmou, e aí como é que você vai fazer? Então, atenção que direito de música filmada dentro do filme se compra na preparação, beleza? Eu falei no início sobre imprevistos, né? No Maria do Caritó, nós tivemos o imprevisto mais sério, foi o imprevisto da chuva. Choveu muito nesse filme. Vou mostrar para vocês cenas de como ficou o circo depois da chuva, no dia que a gente tinha que filmar essa cena do Popurrí. O picadeiro do circo tinha água pelo joelho, né? Então, quando nós chegamos no set, foi um desespero. Falamos, e agora? Olha só a chuva. Rapidamente, toda a equipe do filme, o pessoal do circo que ajudava a gente, os assistentes de produção, os produtores, todo mundo, eles começaram a cavar valas dentro do circo para fora para escoar aquela água. E aí, a hora que escoou, estava tudo úmido, melado, né, cheio de lama, jogou-se ali aquele pó de serra e bora filmar, porque a gente não pode perder dia de filmagem, né? E essa chuva, ela nos trouxe problemas, por exemplo, com áudio, porque depois da chuva, a gente filmando à noite, a quantidade de sapos ao redor do circo fazendo aquela barulhada, vocês já viram sapo esgoelando depois que a chuva passa? Era um problema seríssimo do microfone, da gente não conseguir entender a fala dos personagens. Então a gente descobriu que se você andava com uma varinha
ao redor do circo, na grama, né? Bater na varinha assim, o sapo, acho que ficava com medo de você, ele ficava quieto. Então, descobrimos isso e ficava eu, os assistentes, os estagiários de galocha, varinha na mão, enquanto estava, vamos rodar! Começava todo mundo a andar em volta do circo com as suas varinhas, com as suas galochas, fazendo com que os sapos ficassem quietos. Aí falava, corta! Aí a gente entrava, assim, tinha o guarda-chuva também, era vara, guarda-chuva e galocha. Corta! Aí a gente entrava, aí os sapos aumentavam de volume. Vamos rodar! Vai, todo mundo para fora. São os imprevistos que a gente vai administrando, né? Esses a gente tem mesmo que administrar. O que a gente não pode é atrasar dia de filmagem, perder dia de filmagem, jamais, porque é um prejuízo danado. Então, a gente faz qualquer coisa para fazer a filmagem andar, custe o que custar. A minha caba eleitoral vai fazer chover no sertão. Maria do Caritó é um desafio técnico para mim, né? É um dos filmes talvez mais difíceis que eu fiz. Então a gente teve lá em Piacatuba muita maritaca. E quando a gente veio para cá, para Cataguases, que a gente veio filmar esse Nimbu, a gente teve, além das maritacas, teve sapos e a gente teve chuva. A gente teve muita chuva. A chuva lascou, né? Tá pesada. Voltando a falar em imprevisto, teve uma chuva que aconteceu na cidadezinha. Era uma praça toda cheia de barraquinhas, era uma quermesse, né? As barraquinhas todas com tendinha, já com as comidas, já com todo o dressing próprio para a cena. E aí dá uma chuva de vento e destrói todo o nosso cenário da praça. Mas voou coisa para tudo quanto é lado, voou barraca, voou maçã do amor, voou tudo, acabou, mas arrasou com o nosso cenário. E aí a gente ficou ali esperando a chuva passar, né, olhando aquela destruição, aquela coisa triste, né, porque isso é custo, né, gente, ter que refazer esse negócio todo e filmando no outro dia, foi um desespero, né. Bom, aí acabou a chuva, parou o vento, parou a chuva, e aí daqui a pouquinho a gente olha assim e começa a ver a cidade, as pessoas da cidade vindo em direção à praça, cada um com um pedaço de pau, um pedaço de uma maçã do amor. Eles foram catando as coisas que voaram pela cidade toda e foram trazendo pra gente recompor o nosso cenário, sabe? Foi uma cena super emocionante. Quando você vai, eu adoro fazer filme de locação. Olha, até arrepia. Eu vivo me arrepiando de emoção, porque quando você faz filme de locação, você entra numa cidade dessa que tem 700 pessoas e você começa a ficar amigo de todo mundo. As pessoas começam a vestir a camisa do teu filme e é muito bacana de ver. Quando o filme estava pronto, nós levamos o filme lá, montamos uma tenda, botamos um telão e levamos o filme para a cidade toda assistir. Nossa, mas foi uma emoção, porque as pessoas se reconheciam, e todo mundo abraçava a gente abraçava eles, sabe? Formamos amigos que nunca mais esquece, nem eles esquecem da gente, nem a gente esquece deles. É muito bom. São daquelas compensações que a gente tem fazendo cinema. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é João Paulo Jabur. Eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência com o filme Maria do Caritó, filme que eu dirigi, que foi produzido pela Elisa Tolomelli. Queria começar falando sobre parceria. Eu acho que a parceria entre a produção e a direção no filme foi fundamental para o resultado final. Essa parceria começou já nas leituras do roteiro, onde a gente pôde trilhar, já estar no mesmo caminho, numa mesma sintonia, né, na busca das locações. Né. O filme ele foi filmado no sul de Minas, na zona da Mata Mineira. Era um filme que tinha um grau de complexidade, você tem que passar 7 semanas numa outra cidade, com uma equipe que não é tão pequena. Eu queria muito que a preparação, os ensaios fossem feitos já nas locações,
né? Isso a gente conseguiu, a Elisa, a produção conseguiu viabilizar isso, mas isso tudo se deu através dessa parceria. O circo é um dos elementos fundamentais no filme. Desde o início eu queria retratar um circo realista, um circo bem cru, um circo menos glamourizado e mais de acordo com a realidade que vive a maioria das famílias hoje que tem circo no Brasil. Então a gente teve um processo de busca, né, que circo seria esse, mais uma vez uma parceria da produção com a direção. Então nós achamos uma família muito humilde, mas muito verdadeira, que participou das filmagens como figuração, que participou das filmagens na montagem dos cenários, do circo, obviamente. Pessoas que se entregaram muito ao filme, que fizeram toda a diferença. Outro ponto importante é a preparação do elenco. Nós tínhamos atores, nem todos os atores tinham familiaridade com o circo, eram artistas circenses. Nem todos não, muito poucos na verdade. Então a gente teve que ter um processo de preparação muito rico. E o processo eu queria que fosse feito já na nossa lona, né? E isso teve com que a gente viabilizasse a ida dos atores algumas semanas antes, a montagem do circo, do cenário algumas semanas antes, e que a gente fizesse esse processo lá na cidade de Piracatuba mesmo. Então, o Circo da Caritó acho que é um dos grandes, talvez dos pontos mais emblemáticos do filme. Eu sou muito feliz com aquele resultado e acho que ele só aconteceu em virtude dessa parceria bem sucedida entre produção e direção. E é isso aí, comunidade. Se você gostou, dá um like aí no vídeo e aguarde brevemente a nova cena comentada. Beleza? Tchau!